Programa Em Dia com a Notícia. 10h37, repórter Sandro de Pontes chegando, auxiliado por Francisco Soares, aqui para apresentar o programa Em Dia com a Notícia, recebendo hoje, como acontece normalmente às segundas-feiras, o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Rodrigo, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia ao Francisco Soares e a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Mais uma vez estamos aqui, hoje, aí nesse dia 12 de novembro de 2018, uma alegria estar aqui mais uma vez falando com a nossa população e trazendo aí as notícias do trabalho, principalmente na última semana aí da administração. Rodrigo, inclusive, na última sexta-feira, uma importante reunião aconteceu em Belo Horizonte com o governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema. Isso, o Romeu Zema foi convidado pela Associação Mineira de Municípios, eu até me manifestei aqui que eu estive em Belo Horizonte na terça, quando a gente participou de uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, falando a respeito dos atrasos hoje do governo atual. Voltei a Varginha e participei de um encontro de capacitação da FUNASA na quarta e na quinta. Na quinta ainda retornei a Belo Horizonte para participar da reunião no dia seguinte com o Romeu Zema. E o objetivo da reunião principal seria justamente no sentido de que ele conhecesse o trabalho municipalista hoje realizado no estado de Minas Gerais, as ações da Associação Mineira. Até no momento inicial foi proposto pelo presidente que ele recebesse todos os prefeitos, mas ele preferiu a princípio falar só com a diretoria. Então foi um momento que a gente teve esse contato, eu nunca tinha tido contato pessoalmente com ele, me apresentei como prefeito de Andradas e falou assim: Andradas, nós tivemos que fechar a loja lá. Então, pelo menos ele sabe onde fica Andradas, mas é uma questão... Olha, pode parecer que não, mas esse é um dado importante, porque são 853 municípios mineiros e ele tem uma experiência com a nossa cidade, experiência marcante, conhece o gerente, Sim, com o ex-gerente, o Tonhão, nosso amigo, e realmente Andradas não é mais uma, hein? Sim, com Isso certeza. É muito bom. Então, ele pelo menos sabe onde fica Andradas. O que nos preocupou muito foi o seguinte, que hoje o governador está retendo recursos de transferência constitucional, no caso do ICMS e do IPVA. E nós queríamos do Zema um compromisso de que ele não fará isso a partir de janeiro. Ou seja, o que ficar de dívida até 31 de dezembro, isso tem que ser negociado. A gente sabe perfeitamente que é uma questão do outro governo e tem que ser negociado. Só que ele não assumiu esse compromisso, então isso nos preocupou muito, porque ele disse assim: não posso me comprometer, mas mesmo sendo uma questão inconstitucional. O próprio presidente advertiu ele, falou: governador, o maior gerador de CMS do meu município, que é Moema, é a Eletrozema, que tem lá em Moema. E o senhor recebe na Eletrozema conta de água e conta de luz. O que o governo atual está fazendo com a gente é o seguinte: é como se o senhor pegasse a conta de água e de luz do cidadão que o senhor recebeu e não repassasse para a Copasa e para a CEMIG. É isso que o governador está fazendo. Ele está pegando o dinheiro que é nosso e ele não está repassando. Então o senhor está... do jeito que o senhor está se colocando, o senhor está se dispondo a descumprir a lei. Agora, o senhor é um homem correto, o senhor é um homem de boa intenção, o senhor está no seu primeiro ano, vai estar no seu primeiro mandato, o senhor é um homem que tem patrimônio. Então, para o Pimentel, o que ele fez ou deixou de fazer, mais um processo não significa nada. Agora é o seguinte, vai chegar um momento que as prefeituras não vão suportar, vai entrar um pedido de impeachment contra o senhor na Assembleia. Aí o senhor vai ter que negociar com deputados, aí o senhor vai ter que, Então isso vai perder a legitimidade do governo. Então ele foi advertido nesse sentido. Então houve um compromisso dele de voltar aí no final do ano até o dia 31 de dezembro, voltar a falar com a MM e colocar uma posição, que a gente pediu. Gustavo Franco, que provavelmente vai ser o secretário de Fazenda dele, foi presidente do Banco Central na época do Itamar, é uma pessoa que entende da questão econômica e financeira. Mas é uma situação que de fato nos preocupa, pelo fato seguinte, o governo atual não está cumprindo e eu não assumo que vou cumprir. Então isso nos assustou. Mas a gente tem que aguardar aí para ver os próximos passos nessa questão. Rodrigo, deixa eu fazer um pouco o papel de advogado do Zema aqui, no bom sentido da palavra. Será que... eu não votei no Zema, tá bom? Mas será que ele não está querendo dizer o seguinte:
eu não quero me comprometer nada nem com ninguém antes de eu sentar e avaliar a situação, porque às vezes o que o Pimentel fez é tão grave que eu vou pegar uma situação administrativa em Belo Horizonte, no governo de Minas, que eu não vou conseguir de imediato já começar a dar para vocês, prefeitos, aquilo que é de direito de vocês. Será que ele não quer primeiro analisar e de repente, mesmo com toda a boa vontade do mundo, ele vai ver que ele não vai conseguir cumprir a obrigação dele? Sim, é uma situação complicada, né? Eu entendo perfeitamente. Só que, por outro lado, é uma própria situação de coerência. Porque é o seguinte, não dá tempo, por exemplo, você falando assim, ele vai esperar 1 mês, 2 meses e tal. Aí vai acumular, né? Sim. Por quê? Porque assim que ele assumir, ele vai tomar posse no dia 1º, eu não sei exatamente o dia da semana que vai ser o dia 1º, mas na próxima terça-feira, após o dia 1º, já vai ser o primeiro crédito de ICMS. Então, no máximo, se o dia 1º der na segunda ou der na quarta, ele vai ter 6, 7, 4 dias para fazer o primeiro depósito. Então é muito rápido, né? Por isso existe a questão da transição, né? E a situação, Sandro, eu até dava entrevista há pouco para a TV, falando a respeito do orçamento do ano que vem, né? E uma das constatações que a gente tem, mais de 80% do orçamento do município de Andradas, ele é de repasse constitucional do governo federal e do governo do estado, né? Então isso é um valor, né, alto, que se não vem, é colapso, né? O ICMS ele representa aí cerca de 35% da receita mensal da prefeitura. Então isso é um recurso muito grande. Então assim, eu acho que tudo é uma questão. Por exemplo, nós tivemos em uma gestão anterior de Andradas, a população deve se lembrar, que o prefeito na época reteve recurso do Instituto de Previdência. Sim. Né? E eu assumi o compromisso. Não, a partir do dia que eu assumi isso não vai acontecer mais. E apesar, nós passamos dificuldades muito piores do que existiu na administração passada, e mesmo agora, nesse momento de retenção de recursos, nós nunca deixamos de repassar o dinheiro para o Instituto de Previdência. E olha que são milhões, Com hein? certeza. Né? É uma previsão no ano que vem, por exemplo, de 15 milhões de reais. Então essa é uma questão, né, que você podia de repente falar assim, eu vou dar uma de louco aqui, vou pagar a dívida da Santa Casa. Com certeza, né? Com certeza, mas não, e depois então é isso, lá na frente. Isso que assim hoje eu espero muito. E de verdade torço muito para dar certo, sabe? A questão do Zema, que ele possa analisar tal, mas ele não passou essa segurança, talvez por um pouco de desconhecimento, como você mesmo falou, né? Ele está chegando agora, então por isso que eu né, no momento que foi um prefeito fazer uso da palavra, para não ficar até cansativo, eu sugeri o prefeito de Bom Despacho, o Fernando, sugere para ele que ele volte aqui e nos traga uma posição mais concreta nos últimos 15 dias, porque aí a própria equipe de transição, eu ia falar ela isso. vai ter condições de dar para ele um parâmetro, né? Até para ele falar assim, a partir do dia tal, porque é o seguinte, ele vai ter mais conhecimento e vai ter condições, né, de dar uma posição concreta. Mas de fato, assim, até conversando depois com o presidente da MM, né, falei por telefone no sábado, ele também se demonstrou bastante preocupado, né? E a gente vai continuar fazendo esse trabalho, até porque, Sandro, não seria coerente se a gente não cobrar do Zema como a gente cobrou do Pimentel. Exato. Ou seja, se ele repetir... E até do Bolsonaro. Com certeza. Se ele repetir os mesmos erros do Pimentel, ele vai ter as mesmas cobranças que nós tivemos com o Pimentel. Vai tomar, né? Com pancada. certeza. Então eu vejo nesse sentido, né? A gente espera muito que isso dê certo, né? Que as coisas caminhem da maneira que tem que caminhar, porque se der errado, nós vamos perder, todos vão perder e vão perder muito, né? As consequências de 4 anos já são graves, de mais 4 elas vão ser catastróficas. Entendo. 10 horas e 46 minutos, estamos conversando com o prefeito Rodrigo Lopes. Prefeito, qual percepção pessoal você teve a respeito do Zema? Ele está muito bem intencionado, ele está um pouco perdido. Eu acho que ele está perdido na formação da equipe de governo dele. Me parece que ele não tem ainda os profissionais que ele precisa para poder compor o governo. Sim, eu acho que é a diferença que faz da pessoa que já tem um pouco de experiência da que não tem, né? A boa intenção, ela é muito nítida, sabe? Tanto que ele fala assim, eu estou disposto a vir aqui a cada 60 dias falar com a diretoria da MM. Então qual governador que faz isso, né? Ninguém faz isso, eu não vou morar lá no Palácio das Mangabeiras, estou alugando uma casa do lado da cidade administrativa para gastar até menos gasolina para não onerar o estado, não vou andar de helicóptero e vou fazer. Então assim, é nítido o compromisso de uma pessoa de boa intenção.
A diferença a gente pode ver claramente entre o Bolsonaro e ele, porque o Bolsonaro, embora muita gente dissesse esse cara é louco e tal, você vê que ele já constituiu mais da metade da equipe dele, do primeiro escalão, e justamente uma equipe muito bem escolhida por sinal, né? Essa é a diferença, é o cara que já tem a noção de como vai montar a equipe, né? O Zema tem a experiência privada de como montar uma equipe, que é por processo seletivo e tal. Até acho válido, mas eu não sei se ele vai conseguir recrutar o melhor profissional num processo seletivo. Que não conhece ninguém? Com certeza, mas mesmo assim, nem sempre a pessoa que faz mais ponto na prova é a que vai ter condição de gerir melhor uma secretaria. E é diferente, completamente diferente, você ser escolhido por ser um grande profissional, e a gente tem muitos profissionais excepcionais na área deles, mas na hora que ele senta na cadeira de um secretário, que ele tem que gerir orçamento, gerir funcionário, é diferente. Então, às vezes, a pessoa, na prática do dia a dia, ele tem muito mais condições, né? Por isso que é importante, né? Me preocupa um pouquinho um governador chamar para um cargo de secretário por processo seletivo alguém que ele não conhece. Que a primeira relação, hoje eu falo, eu com os meus secretários, é a confiança. O dia que eu perco a confiança no meu secretário, eu demito ele. Porque não dá para trabalhar se não tiver uma relação de confiança. Eu preciso acreditar que o secretário meu vai fazer o melhor e vai fazer tudo para não prejudicar o município e não me prejudicar enquanto prefeito. Da mesma forma com o governador, ele precisa ter essa relação de confiança, porque do contrário, a situação do Estado pode ficar complicada, né? Pode ser o melhor profissional, mas a relação de confiança, ela é, sem dúvida nenhuma, a mais importante. E lembrando que mesmo com todas essas dificuldades financeiras, essa falta de repasse, o pagamento de novembro dos funcionários foi feito no último dia 9. Sandro, com muita dificuldade, sabe? É importante que a população saiba disso, que o dizer que pagou em dia hoje não deveria ser notícia, deveria ser uma realidade normal como foi até hoje. Mas tem sido notícia, eu tenho feito questão de falar isso, porque a gente nunca sabe se no próximo mês a gente vai conseguir honrar com todo compromisso. E é isso que eu assumi lá no dia 28 de agosto, quando a gente fez aquela reunião com os funcionários, dizendo que de lá até dezembro a gente teria que analisar tudo isso. Por quê? Eu não sei, por exemplo, você fala assim, Rodrigo, dezembro vai ser possível? Eu particularmente não sei te falar, porque se continuar tendo a retenção, por exemplo, nós demos uma questão que no dia 9 entrou a primeira parte do fundo de participação, que foi um valor de mais de R$800 mil. Então isso nos ajudou muito a honrar essa folha de pagamento. Agora, no mês que vem vai ser no dia 10 e o quinto dia útil é o dia 7. Né? Então a gente tem um 1% para receber do governo federal. Mas é uma questão, então continua válida aquilo que eu falei na reunião com os funcionários. Se eventualmente chegar no quinto dia útil do mês não tiver dinheiro para honrar todos os compromissos, vai ser depositado R$ 1.500 na conta de todo mundo e até o dia 20 a gente vai honrar o restante. Eu espero que isso não precise acontecer, sabe? E que a gente consiga honrar a folha de dezembro, que se a gente receber os recursos que estão previstos nas próximas semanas, a gente consiga honrar e ter o 1% que a gente vai receber no dia 7 para pagar a segunda metade do 13º até o dia 20, que aí vai ser o melhor dos mundos para a gente fechar o mês de dezembro, fechar o ano, né, sem atraso para os funcionários. Porque a gente sabe, gente, são 1.100 e poucos funcionários. Tem filho na faculdade, tem conta de luz, tem aluguel, tem tudo. Então, se a prefeitura atrasa, ela compromete a vida pessoal do município, de todo mundo e a economia do município. Então, é a preocupação que a gente tem, né? Então, assim, a situação hoje é de contingência absoluta, considerando que nós estamos chegando a 11 milhões de dívida do Estado com a prefeitura. Então, é um valor muito alto só de Andradas. Então, nós estamos contingenciando o diesel, nós estamos contingenciando os equipamentos da prefeitura que estão trabalhando, né? Nós estamos tendo o cuidado com todo o material, inclusive de expediente, estamos tendo racionamento de tudo para poder honrar com os compromissos da folha de pagamento, né? Depois tem o hospital, depois tem o Instituto de Previdência, aliás, depois não, porque o Instituto de Previdência recebe um dia antes do funcionalismo. Aí você chega na questão do lixo, que tem um aterro sanitário, que é compromisso que o município tem que honrar.
todos os prestadores de serviço da prefeitura que estão recebendo com atraso por causa disso. Então existe uma hierarquia das prioridades, né? E quando a gente fala que o funcionalismo é a prioridade absoluta, é porque é o pegar o dinheiro hoje para pagar o supermercado amanhã, para pagar a conta de luz amanhã. Então por isso que é prioridade absoluta. Não é que o fornecedor seja menos importante, mas geralmente o fornecedor ele não fornece só para a prefeitura. Ele tem uma outra fonte de receita. Ele se aguenta, né? Sim, o servidor não, ele está ali para trabalhar para a prefeitura e o salário às vezes é a única renda que ele tem no mês para poder manter a família, o remédio para o filho. Então é cruel deixar de pagar em dia. Rodrigo, e a Câmara nesse processo ainda tem alguma devolução prevista? A Câmara tem nos ajudado muito, tem sido muito sensível. A gente já teve 2 devoluções que aconteceram aí no mês de setembro e agora no final do mês de outubro, que nos ajudou, no valor de 550 mil. A gente estima que deva ter mais um valor próximo disso ainda até o final do ano, né? Mas eu quero até aqui agradecer a presidente da Câmara, Leninha, né, e os vereadores aí que compõem a Câmara por essa sensibilidade, né, de ter essa visão, porque muitas vezes eu quero devolver, mas eu quero que use nisso, né? Na verdade, se não foi usado, esse recurso tem que voltar. E ao exigir, né, muitas vezes você acaba comprometendo o andamento da administração, porque se eu não puder usar para pagar a folha, esse recurso que está voltando, for usar em outra coisa, vai faltar para a folha. Então a Leninha tem essa sensibilidade. Eu deixo aqui o agradecimento, né, a ela, que toda solicitação feita, como em anos anteriores também, a gente, quando precisou, a gente nunca teve nenhuma resistência dos presidentes aí, quando teve o Hamilton, quando tivemos o Guto na presidência, a gente também teve esse bom senso e essa parceria com a administração. Então a gente deixa aqui registrado, né, a nossa gratidão. Rodrigo, já caminhando para o final da nossa entrevista, uma última questão também divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura nos últimos dias, diz respeito a uma verba do deputado Bilac Pinto no valor de pelo menos uma parcela paga de R$ 88.730, mas a verba total é bem maior o valor. Isso, o valor é de mais de R$400 mil, né? É um recurso que vai ser utilizado para o recapeamento aqui da prefeita Antônio Gonçalves, que ela vai pegar aqui no viaduto. Sandra, até a Câmara vai denominar o viaduto, atendendo um pedido seu. Aí, há uns meses atrás, a Câmara vai fazer a denominação do viaduto, né? Logo que tiver o nome, nós vamos anunciar. Do viaduto até a ponte, que é, coincidentemente, aonde começou o asfalto novo que vai até o futuro distrito industrial. Então, é um recurso destinado pelo deputado Bilac. Recurso muito bem-vindo, né? É um local que aquele asfaltamento daquela via, salvo engano, foi feito no ano 2000. Então, faz 18 anos e, na época, foi feito o micro-revestimento e uma camada só, né? Então, lá no acesso ao futuro distrito industrial são 2 camadas de asfalto, então é o dobro do asfalto que foi feito ali, então ali uma camada só, então é muito fininho, e mesmo assim resistiu todos esses anos, né? A base foi bem feita, tal, resistiu esses anos. Então agora tem que, né, a gente fazer essa obra aí, vai ser utilizado, como é um recurso federal, eles não permitem que seja executado pela Marp, então é importante a população saber por que lá, né, na estrada foi feita pela Marp e para cá não vai ser feita. O Estado, quando é um recurso do BDMG, uma verba do Estado, é possível fazer execução pela Marp, que é infinitamente mais barato o asfalto. Você vai contratar hoje um asfalto de uma empresa particular, você vai pagar em torno de 50 a 60 reais o metro quadrado. Na Marp a gente paga 23. Então dá para você fazer muito mais por um valor menor. Mas o recurso federal não é permitido ser feito pela Marp. Então a gente tem que licitar uma empresa que já foi licitada e agora com o recurso em conta, a primeira parcela, a gente já pode dar ordem de serviço e a obra começa. Conforme a obra vai evoluindo, o governo vai efetuando o pagamento. O que acontecia antes? Vinha o dinheiro inteiro para a conta das prefeituras. E às vezes a prefeitura demorava 5 anos para fazer a obra, o governo federal colocava aquele monte de dinheiro e depois, né, o dinheiro ficava parado. Hoje o governo vai liberando conforme vai sendo executado. Isso foi uma norma administrativa acertada, né, que aconteceu aí nos últimos anos, que vai fazendo com que o dinheiro vai caindo conforme o resultado já vai sendo sentido pela população. Ok, vamos aproveitar então o momento, já encerrando a entrevista, Rodrigo. Um abraço para a dona Marina Galo, lá da Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, ela sempre ouvindo a Rádio Vinícola. Tá brava porque os carros correm muito mais, sim, correm bastante lá, você sabe, né, Rodrigo? E são essas demandas que a população pede, que você ouve com tanto carinho e atenção e que
aos poucos, à medida do possível, vai atendendo, né? Então a dona Marina, na verdade, a pavimentação não vai resolver o problema dela. Nós vamos ter que estudar uma faixa de pedestre elevada, que assim que concluída agora a pavimentação, a gente vai fazer essa faixa de pedestre elevada para estar garantindo mais segurança para as pessoas e para os animais ali da Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, em frente ao bairro da Soves. Exato, porque a última vez que nós conversamos, eu falei, dona Marina, o prefeito vai fazer, mas tem que reformar a avenida primeiro e tudo mais, e depois estudar, né, o caso. Aí ela, então, nós vamos esperar pacientemente. Sim, com certeza, mas deixa aí o nosso abraço, gosto muito da dona Marina, né, ela tá aí muito certa na sua cobrança, como qualquer outro cidadão, e a gente, enquanto prefeitura, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, né. Infelizmente, a gente tem aí uma série de fatores que demandam que a gente tenha um tempo, um cronograma, e às vezes demora mais do que a gente queria. Mas devagarinho a gente vai conseguindo avançar e apresentar um serviço para a população. Perfeito. Rodrigo, obrigado pela entrevista. Boa semana. Muito obrigado, Sandro. Um grande abraço. Estaremos aqui, né, dia 19 é ponto facultativo, mas eu estarei aqui na próxima segunda. A prefeitura não vai estar funcionando, mas eu venho aqui dar entrevista da mesma maneira, se Deus quiser. Você ouviu o programa Em Dia com a Notícia.